internação, bom que a mortalidade não é tão alta, são 2.500 mortes ao ano, né? DPOC a gente viu que mata muito mais proporcionalmente, tá? E hoje em dia, da mesma forma como DPOC, a gente não fala mais crise de broncoespasmo, a gente também fala de exacerbação da asma. Hoje é o termo que é mais utilizado mesmo. Então, exacerbação de DPOC, exacerbação da asma. E aqui, a gente só não usa a questão do uso da necessidade de nova medicação, basta o cara piorar sintoma ou função pulmonar agudamente. Tá? E aí, obviamente, tem alguns fatores de risco para o cara morrer nesta exacerbação. Já ter sido entubado na vida, ter tido ida ao PS no último ano, porque a asma, diferente do DPOC, o cara não fica tendo crise o tempo todo, não crise grande o suficiente para ele ir ao pronto-socorro. O DPOCítico, uma vez que ele tem exacerbação, ele começa a ter um monte de exacerbação uma atrás da outra, o asmático não é tão assim. Então é mais esse cara mesmo, assim, putz, já foi entubado, teve que ser internado recentemente, principalmente nesse último ano. É aquele cara que abusa de beta-2 em casa. Ah, não, eu faço inalação em 2 horas para ficar bem. Meu amigo, você está fazendo de 2 em 2 horas, você está totalmente ruim, né? Pacientes com doença psiquiátrica ou problema social por conta da aderência, né? Ou quando tem alguma alergia alimentar, porque esses caras às vezes fazem anafilaxia sobreposta, e aí é aquela bagunça de tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Fator precipitante vai além daquilo que a gente viu no DPOC, infecção viral, infecção bacteriana, exposição a alérgeno, tem asma mediada por exercício físico, né? Fui dar corridinha no parque no final de semana e volto para o PS em crise. Uma paulada de medicação que pode mediar broncoespasmo, estresse emocional. Aí você fala assim, esse cara deu um piti, não, ele brigou mesmo e aí, por conta de resposta inflamatória mediada aí por excesso de catecolamina na circulação, o cara faz broncoespasmo, refluxo, aqui é bem mais amplo mesmo, mas queria só destacar isso. Tanto estresse, exercício físico também desencadeiam broncoespasmo nesses pacientes. Tá? A gravidade da exacerbação a gente caracteriza um pouco diferente daquilo que a gente fez no DPOC. Tá? O que é importante aqui é a gente tentar separar o grave do resto, que é onde a conduta é um pouco diferente. Então, o grave é aquele cara que só consegue falar, palavra, com você. Não dá. É assim. Esse é o asmático. Viu o cara desse jeito? Ele é grave. É grave. O cara que não consegue falar uma frase com você inteira, ele é grave. Tá? Aquele cara que você senta na maca, ele não deita de jeito nenhum. Tá agitado, porque realmente, imagina, o cara não consegue nem falar direito, ele vai estar querendo, né, bater em todo mundo, inclusive. Uso de musculatura acessória, normalmente é um cara que está mais taquicárdico, frequência cardíaca acima de 120, a respiratória acima de 30. E notem que o grave é o que tem uma saturação abaixo de 90. E um detalhe aqui que a gente vai falar, que a gente faz pouco em pronto-socorro, mas vocês vão ver que é moleza fazer, que é o peak flow. O peak flow, às vezes, sozinho é o critério da gravidade. E a gente não mede o peak flow desse paciente. Se está 50% ou menos do predito, ele já é uma crise grave. E tem muitos pacientes que chegam com o resto fora de faixa de gravidade e só o peak flow está alterado. Tá? Um detalhe, se o paciente já chegar confuso, rebaixado ou com tórax silencioso, este cara está morrendo. Sua primeira conduta vai ser entubar. Este cara está morrendo. Isso não é uma crise grave, este cara está preparado. Tudo aquilo que eu falei é crise grave. Isto aqui é morte iminente. Asmático chegando rebaixado, tórax silencioso, ele vai parar. Entuba esse cara antes de pensar em qualquer outra coisa. Então, a sua avaliação inicial, a primeira coisa do asmático é sempre ver, este cara é o cara que vai parar? Está confuso, está rebaixado, está com tórax silencioso? Prepare a intubação. Você vai fazer a sequência rápida de intubação para asmático, depois você pensa no resto. Não tem isso, vejo se a crise é grave ou não, e aí a gente vai, de fato, começar a fazer as correções. De preferência, se conseguir medir o peak flow melhor, porque vocês vão ver que a gente pode usar o peak flow para ver se o cara melhorou como um critério mais objetivo de todos que existem para o asmático. Tá? Peak flow, como é que se trabalha com peak flow? Primeiro, só passar aqui, vai no Mercado Livre. Esse aqui é da semana passada, estava, né, frete grátis, só que beleza. R$118, você compra o peak flow, é esse aparelhinho aqui, que basicamente o que você vai pedir para o cara? Expirar. Enche, expira forte. E também essa setinha vermelha aqui, ela sobe
vai ter uma faixa, aí deixa eu só voltar aqui, e todo PicFlow vem com uma tabelinha na caixinha dele, você não precisa decorar. Aí que você vai ver, é mulher ou é homem, qual que é a idade, qual que é o peso, opa, o PicFlow desta pessoa aqui de 40 anos, com 1,60 m, tem que ser 422. Quanto que é 50% do predito disso? Quem não fez Kumon, divide lá no celular. Dá 211, ou seja, 211 ou para menos, crise grave. R$118 no Mercado Livre, não sou eu que estou anunciando lá, tá bom? Então não vou ganhar dinheiro com isso. Aí compra o PicFlow, é moleza, moleza. Você trabalha em PS bastante, compra o PicFlow. Te ajuda a conduzir a asma com muito mais facilidade. Você vai fazer na avaliação inicial e vai começar a repetir a cada uma hora o PicFlow dele para ver se está melhorando. Se abaixo de 50% é o cara grave, o que você quer é que ele saia dessa faixa como um medidor de resposta. Tá? Muito bem, PicFlow é só para destacar a importância dele porque é um parâmetro simples e não invasivo para eu ver a melhora do cara. Que outro tipo de coisa eu posso usar de informação? Mesma coisa que o DPOC, a gasometria arterial. Mas aqui o ideal seria eu fazer para aquele cara grave. Não preciso fazer para todo mundo. Você vê que no DPOC tem mais função eu avaliar todo mundo porque eu quero ver se esse cara não está hipercápnico. Aqui é um pouco diferente, é menos comum que esse cara esteja assim, tá? Então eu vou ver. Aquele cara que está com risco de parada, uma vez que eu tenho entubado, eu vou colher uma gaso para ter um parâmetro inicial desse cara. Aquele que é da faixa grave vale a pena, para ver se esse cara não está fazendo uma hipercapnia. Porque o resto, o cara que não é da faixa grave de crise, normalmente ele não tem um problema de hipercapnia. Para aquele cara que eu fizer um PicFlow abaixo de 50, que é o cara grave de novo, também merece uma gaso para ver se não está fazendo hipercapnia. Para aquele cara que não melhora, porque eu quero ver se não tem nenhum outro achado adicional, ou aquele cara que piora durante o tratamento. Mas basicamente é isso. O cara grave ou iminência de parada é o que eu quero uma gasometria. Tá? E por que que é só para esse subgrupo? Menos de 2% dos pacientes na emergência têm alteração de gaso. Então, não adianta você ficar colhendo irrestritamente. Diferente do DPOC, que te ajuda na condução, te define gravidade, aqui tem pouco paciente que vai vir com isso alterado. Então, não vai perder nem tempo para ficar furando a artéria do cara e não ter nenhum benefício com o uso dela. Tá? Radiografia de tórax é uma coisa que também, igual ao DPOC, a gente não vai ficar fazendo. Não altera a conduta, gente. Radiografia de tórax em asmático não altera a conduta. Então, gaso é só para o cara muito grave. Radiografia de tórax é se você achar que esse cara eventualmente tem uma pneumonia, como um diagnóstico sobreposto. Se não, não precisa. Ok? Muito bem. A gente já viu quem que é o cara em crise, que o mais crítico é saber se ele está em iminência de parada ou se ele é grave, que PicFlow, de tudo que eu falei aqui, é a única coisa que valeria a pena eu fazer para todo mundo, porque nem radiografia nem gasometria vale a pena, e aí eu vou conduzir este cara. Basicamente tirando aquele cara que eu vou entubar logo de cara, e aí eu sigo para o resto, o que eu falei que é importante para vocês é separar o cara grave do resto. Eu não preciso saber o que é leve e moderado, porque a conta é igual, só preciso saber o que é grave. Tá? Então todo mundo manda você decorar aquela tabela, o leve, moderado, grave, decora o grave. O cara grave a gente já definiu, o cara tem saturação abaixo de 90, PicFlow abaixo de 50% ou menos, está agitado, só consegue sentar, não fala frase. Tá? E aí, este cara ganha beta 2, ganha hipratrópio, você quer que ele sature mais de 93%, ganha corticoide e, eventualmente, a gente vai ver quando que eu dou, sulfato de magnésio e corticoide inalatório. Para o resto, o que eu não dou desta lista? Eu não preciso dar hipratrópio para todo mundo que não for em crise grave, tá? O corticoide vai ser sempre oral, se o cara não estiver em crise grave, e eu não preciso dar sulfato de magnésio nem corticoide inalatório se o cara não estiver em crise grave. Então, a definição do grave é porque eu tenho um pouco mais de coisas para fazer. É só tirar isso da lista quando ele não estiver na crise grave. Tá? O oxigênio, diferente do DPOC, que entre 88 e 92, aqui eu quero uma saturação maior que 93 mesmo. Tá? Como eu falei, a gravidade desses pacientes é menor do que o DPOC. Em geral, 3 litros de oxigênio num catéter resolve sua vida. Tá? E não precisa deixar o umidificador, que é uma coisa que todo mundo pendura lá, o umidificador não precisa, porque o fluxo é baixo, não vai acontecer nenhum problema para o paciente. Muita gente fala assim, vai ressecar via aérea. Nesse fluxo aqui é muito difícil. Tá? Mesma coisa que no DPOC, base do tratamento do ponto de vista sintomático é broncodilatar. Aqui, diferente do DPOC, eu posso dar mais fenoterol.
Em geral, a gente vai de 10 a 20 gotas, porque em geral são pacientes mais jovens, não são cardiopatas, não tem em geral hipertensão pulmonar, o risco de taquiarritmia é muito mais baixo. E aqui, diferente um pouco do DPOC, existe até mais evidência de que o uso do PUF com o espaçador é mais custo-efetivo. Tá? Esse paciente melhora mais se eu usar o PUF com espaçador. De novo, não vai ter o tempo todo em todo lugar. Tem alguns, às vezes, que trazem, o cara que tem, ele traz, você pode fazer no pronto-socorro, às vezes, né? Às vezes é porque ele não está mal, não consegue fazer sozinho. E aí você faz 4 a 8 puffs, que é, em geral, uma dose dobrada ou quadruplicada, em geral, aquilo que a gente faz em casa, que em geral o cara faz 2 puffs, né, para broncodilatar em casa. Igual ao DPOC, a cada 20 minutos faço isso uma vez, na primeira hora eu faço 3, e depois eu espaço de hora em hora. O uso parenteral aqui também não tem vantagem, inclusive a evidência é de que você não deve usar, tá? Que seria a terbutalina, então a gente não usa, mantém só o inalatório. O ipratrópio, a gente viu que a gente só vai usar no cara grave, tá? Em geral, no cara grave, inclusive, diminui a chance de eu internar, porque aumenta a broncodilatação. Mesma coisa que no DPOC, aqui a gente faz as 40 gotas como padrão. Por isso que eu falei assim, depois que você aprender o DPOC, aprender asma é melzinho na chupeta. Corticoide sistêmico, tá? Igual lá no DPOC, o maior benefício aqui está em relação à própria crise, à recorrência da crise, né? Deixar a crise mais leve, deixar a crise mais curta, diminuir eventualmente a chance do cara internar. E geralmente, o que eu vou fazer? Para o cara que não é grave, basta dar oral, 40 a 60 de PRED, de novo, você vê? Mesma coisa que eu estou falando no DPOC, de novo, também por 5 a 7 dias, né? E os casos mais graves, eu faço parenteral. O cara grave, o cara entubado, eu faço parenteral. E aí não precisa de ser